Olá pessoal, meu nome é Adriano Moreno, eu sou estrategista da Futura Investimentos e queria conversar um pouco com vocês nesse período de euforia no mercado sobre a utilização do mercado de ações como um veículo de poupança de longo prazo. Minha intenção com esse vídeo é mostrar para aquelas pessoas que estão começando no mercado ou aquelas pessoas que estão meio que sem direção do que fazer no mercado de ações, que fazer uma bela poupança no longo prazo utilizando o mercado de renda variável, a única coisa que a gente precisa é ter disciplina e um bom plano de investimentos. O que eu quero, quando a gente fala em investimento de longo prazo, a gente está falando de quê? A gente está falando de investimento de entre 5 a 10 anos. É lógico que a gente sempre tem que adequar prazo a algumas características subjetivas, como idade, como apetite por risco, como planos pessoais, como um casamento, compra de um imóvel, coisas do gênero. Mas o fato é que bolsa, ela deve ser entendida como uma excelente maneira de diversificar investimentos. Eu vou mostrar para vocês que no longo prazo, nenhuma outra classe de investimentos bate a performance da bolsa. É importante que a gente quebre o paradigma de que ganha dinheiro no mercado de ações aquelas pessoas que conseguem comprar na mínima e vender na máxima. Na verdade, isso é muito difícil de se fazer. Apenas a elite dos especuladores conseguem pegar os movimentos, os períodos em que os papéis estão se movendo. Então, o que eu quero mostrar é que você não precisa comprar na mínima e nem vender na máxima para fazer uma bela poupança ao longo dos anos. A melhor forma de você aplicar em ações no longo prazo é você estar sempre comprando ações. Se você cria uma sistemática de compra regular de ações, isso vai terminar fazendo, ao longo de anos, que você não esteja nem comprando na mínima, nem comprando na máxima. Mas você está carregando um preço médio de aquisição de ações do ponto de vista de retorno mediano. Ou seja, você vai se beneficiar da performance do mercado como um todo no agregar de rentabilidade ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês um estudo que a gente fez aqui e divulgou para os nossos clientes no segundo semestre do ano passado, quando estourou a crise com a quebra do Lehman Brothers, de que a gente não deve se desesperar com um período de queda se a nossa intenção no mercado de ações é fazer poupança no longo prazo. Então, o que a gente fez, na verdade? A gente pegou o comportamento do mercado de ações desde 2000 até o período atual. E o que a gente vai fazer numa simulação? Nós vamos simular um investidor que começou a comprar ações no topo do penúltimo ciclo de alta, ou seja, ele comprou ações no final do ano 2000. Se a gente fosse, é claro que eu estou fazendo um exemplo aqui utilizando o índice Bovespa como referencial. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um investidor que deu azar quando ele iniciou comprando ações. Ele fez uma compra do mercado de ações pagando em Bovespa nos 18.155 pontos. E ele carrega essa posição até hoje. Observem que eu estou pegando um período muito desfavorável, ou seja, uma compra num topo de mercado. Se a gente olhar nesse período, o Bovespa chegou a atingir 8.200 pontos. Só que esse investidor, ele resolveu utilizar o mercado de ações como investimento de longo prazo. E, para tanto, ele resolveu ir comprando mensalmente R$ 1.000 todos os meses, faça chuva ou faça sol. Eu quero mostrar para vocês um exemplo muito extremo. E o exemplo que eu quero apresentar para vocês é um exemplo de um investidor que teria comprado Ibovespa nos 18 mil pontos, só que ele fez uma grande compra de Ibovespa nos 18 mil pontos. Ele, por exemplo, recebeu uma indenização trabalhista e resolveu aplicar todos os seus recursos, o recurso daquela indenização que ele recebeu, na bolsa, lá nos 18 mil pontos. Ou seja, ele fez uma compra lá no topo da bolsa de R$ 100 mil, por exemplo. Mesmo assim, ele resolveu, olha, além desses R$ 100 mil, todos os meses eu vou aplicar mais R$ 1.000 por ação. O que eu quero mostrar é que, independente do momento de entrada, e lógico que a gente está falando de um grande aporte, o que vai levar a resultados superiores no longo prazo é a regularidade das aplicações. Não é necessário comprar na mínima e na máxima para conseguir um retorno expressivo.
Já já a gente vai ver que quem fez isso, ou seja, aquele investidor que comprou os 100 mil reais no topo de todos os tempos no ano de 2000 e foi aplicando mais 1.000 todos os meses e reaplicando os dividendos, 9 anos depois já começa a perceber que aquele sonho de ter R$1 milhão na conta mostra-se plenamente possível. Essa curva ela é bem interessante de retorno. A curva em verde mostra a evolução do patrimônio desse cliente ao longo do tempo. A gente percebe que quem fez aquela aquisição na máxima de todos os tempos, foi reaplicando os dividendos e comprando R$1.000 por mês, está hoje com aproximadamente R$800 mil aplicado. Se esse mesmo investidor tivesse pego aqueles R$100 mil e fosse aplicando R$1.000 num fundo DI, por exemplo, ele teria muito menos, ele teria aproximadamente R$600 mil acumulado em poupança. Ou seja, mesmo esse investidor tendo comprado R$100 mil na máxima de todos os tempos, mesmo a nossa bolsa no último ano tendo performado com rentabilidade negativa de mais de 40%, a performance que esse investidor tem supera o investimento em renda fixa. Em verdade, esse comparativo mostra para a gente que em 9 anos de investimento, mesmo o time de entrada não sendo muito bom, a performance do portfólio ele é 1,3 vezes maior do que uma aplicação em renda fixa. E é importante a gente dizer e chamar a atenção que o período que a gente viveu de 2000 para agora de juros estratosféricos, juros de 20% ao ano, já ficou para trás. Ou seja, nos próximos anos é muito provável que o retorno da bolsa tenha uma performance muito melhor do que o retorno dos juros. A gente está hoje com juros de 10,25 ao mês e já tem casas que trabalham para a reunião do Copom da semana que vem com juros de 9,25. Ou seja, o momento é sim de se pensar em se planejar em fazer poupança aplicando em ações. E para nós, para o investidor médio, aquele que tem dificuldade em encontrar topos e fundos, a palavra mágica para ter uma performance exemplar, uma performance acima da média, é simplesmente comprar participações em boas empresas, em grandes empresas, reaplicar esses dividendos e ter disciplina em ir sempre comprando ações, seja nos períodos de maré de alta, seja no período de maré de baixa. Essa é uma fórmula infalível e pouco aplicada pelos investidores. E a razão dela ser pouco aplicada é simples. Ou seja, nos períodos de euforia, as notícias são positivas, as pessoas ficam tentadas a comprar ações. Nos períodos de pânico, as pessoas se retraem e ficam preocupadas e não aplicam em ações. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente não deve ficar eufórico com as altas e nem ficar retraídos com as baixas. O que importa mesmo para construir poupança ao longo do tempo é regularidade de aplicação. Foi isso que eu quis passar para vocês, pessoal, e boa sorte nos seus investimentos. Obrigado.